Gente, nós estamos indo para a fase final dessa série Vai Que Cola, Só Que Não, um bate-papo a respeito da nossa vida e o Sermão do Monte. E daqui a 3 semanas nós estaremos começando uma outra série chamada O Sentido da Vida, uma série de palestras para quem está buscando significado para a vida. E aí vamos fazer uma série de perguntas existenciais, algumas delas podem fazer parte do seu coração. Por exemplo, qual é a razão de eu existir? Por que meus pensamentos me traem? Há esperança para mim? E terminamos com a mensagem: para onde irei depois da morte? Essa é a nossa série de novembro, que já vai estar circulando aí nas redes sociais. É uma série que faz perguntas muito pessoais e nós vamos olhar para o Evangelho, olhar para a vida, para alguns pensadores a respeito do que eles pensam desses assuntos, e nós vamos entender o que a espiritualidade cristã traz de positivo para o nosso coração a esse respeito. Enquanto isso, Vai Que Cola, Só Que Não é uma série sobre o Sermão do Monte, Mateus de capítulo 5 a 7, onde Jesus começa a conversa falando da nossa felicidade a partir do nosso contato, da nossa convivência com Ele, e Jesus termina dizendo assim, que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é quem constrói a casa sobre a rocha. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com uma sociedade corrompida, tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você também, certamente, que é a questão da ganância. Os cristãos são convidados a viverem um estilo de vida menos ganancioso. E aí vale a pena a gente fazer uma diferenciação entre ganância e ambição, porque na nossa cultura, ganância e ambição parecem ser exatamente as mesmas coisas e são coisas diferentes. Porque, por exemplo, ganância diz respeito à avareza. A avareza é o pão duro, sabe o cara pão duro? Aquele que não abre a mão nem para dar tchau. Então, o ganancioso, ele não abre a mão nem para dar tchau. A ganância é o lado negativo da ambição e é o oposto da generosidade também. O ganancioso, ele é insaciável. Nunca o que ele tem é suficiente. Hoje o Tiago, que está falando lá em cima com os adolescentes no mesmo tema, ele fala assim, pobre não é aquele que não tem. Pobre é aquele que nunca acha que tem o suficiente. Então, uma característica do ganancioso é nunca estar satisfeito com o que tem, está sempre reclamando das coisas que tem, nunca está feliz com aquilo que tem nas mãos dele. O ganancioso também é o cara que gosta de tirar vantagem de tudo, porque a vez dele sempre vem antes da vez dos outros. O ganancioso tem que tirar o dele primeiro, para depois o que sobrar deixar para os outros. Quando o certo é nós distribuirmos da melhor maneira possível. O ganancioso gosta de poder, ele gosta de mandar, ele gosta de dar ordem. Aliás, ele não gosta de ser contrariado quando as pessoas falam com ele sem ter uma postura de ordem também. O ganancioso, ele é corrupto. Ele realmente é um cara que nega tudo aquilo que é de bom para viver algo que é dele. Por que o ganancioso é diferente do ambicioso? Porque eu costumo dizer que quem não tem ambição não tem nem visão de reino de Deus, porque a ambição é o lado positivo. A ambição, ela fala de pessoas que aspiram a algo melhor, algo que vai levar a vida dela para frente. O ambicioso, ele aspira sempre melhorar. Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele faz. Então a ambição, ela se torna positiva porque ela fala a respeito de aspiração em vez de avareza. O ambicioso, ele tem projeto de vida. E eu sempre digo, alguns já ouviram, que a gente tem que ter projeto de vida até na aposentadoria, sabia? Porque se você chega na aposentadoria sem projeto de vida, você vai deixando a sua vida se esvair. O ambicioso, ele também corre riscos, porque ele se arrisca para as coisas darem certo. Se a coisa vale a pena, se o projeto vale a pena, ele se compromete com aquilo que ele faz. O ganancioso, diferentemente de querer ter poder, o ambicioso, diferentemente dele ter poder, ele tem autoridade. As pessoas reconhecem ele como alguém diferenciado, porque é alguém com propósito de vida. O ambicioso tem propósito, o ambicioso inspira. Então, a ambição não é problema nenhum. Nem para as Escrituras, a ambição é um problema. Porque o próprio apóstolo Tiago diz que quando a ambição é voltada para o dinheiro, o problema não está no dinheiro. O problema está no amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, esse sim é a raiz de todos os males. Quando o meu amor ao dinheiro vale mais do que ele, quer dizer que eu me tornei extremamente ganancioso.
Mas por que o falar de ambição na nossa cultura é algo tão negativo? Primeiro, porque pessoas ambiciosas, elas estão sempre em evidência. Elas estão sempre em evidência, estando em evidência, ela causa inveja dos outros. Quem diz isso é Felipe Pena, jornalista. Ele classifica a ambição, ele diz que a nossa cultura classifica a ambição de forma negativa por 3 motivos. O primeiro, que como esse cara está sempre falando de projeto, esse cara está sempre feliz, esse cara está sempre propondo coisa positiva, ele causa mais inveja do que o comum. Aliás, tem gente que não gosta de ver o sorriso no rosto dos outros, tem inveja porque o outro está sorrindo mais que ele. O ambicioso é um cara que está sorrindo. Ele olha, é aquele cara que vê a vida com foco na solução e não no problema. E vocês sabem, eu já falei aqui várias vezes, eu não sou aquele cara que, pelo menos eu não sou aquele cara que pensa que a vida só se resolve de forma positiva, que é só você pensar positivo e tudo dá certo, que é só você acreditar que tudo fica maravilhoso. Como já disse Leandro Carnal, esse que falava agora há pouco no vídeo, essa história de que a vida é feita de pensamento positivo só satisfaz 2 tipos de pessoas: criança e esquizofrênico. Fora isso, a vida não é feita de pensamento positivo. Tem coisas muito ruins e difíceis que acontecem na nossa vida. Mas o fato de eu estar com um problema não quer dizer que eu tenha que ficar fazendo chuquinha no problema. Eu tenho que olhar com o problema e acreditar que tem uma solução. Ainda mais a mim, que creio em Deus. Se eu creio que Deus está no governo de toda a minha vida, inclusive do meu problema, eu acredito que tem solução, sim. Eu preciso crer na solução que Deus vai dar. É que nós temos dificuldade, nós vivemos numa cultura que problema é inaceitável. E problema sendo inaceitável, eu vou arrancando algumas páginas da Bíblia, como aquela, por exemplo, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de... Todo mundo quer plantar, todo mundo quer colher, né? Pegar a fruta do pé é delicioso. Agora, arar a terra, semear, ficar com o sol na cabeça, ninguém quer isso. Não, eu quero que o dinheiro venha rápido e de maneira fácil. Uma outra questão da nossa cultura é que a nossa cultura não tolera a ambição, porque a ambição tornou-se antônimo de humildade. O cara que é ambicioso, ele não é humilde. Não tem nada a ver, gente. Eu conheço pessoas, e particularmente conheço pessoas que têm muito dinheiro e são extremamente humildes. Eu conheço pessoas muito inteligentes e são extremamente humildes. Que elas não ficam aí contando os títulos que ela tem, nem os cifrões que tem no bolso, elas não precisam disso. Por acaso, já disse Margaret Thatcher, que se uma lady tiver que explicar que ela é uma lady, ela já não é uma lady. E se um cara que tem ambição tem que ficar explicando para as pessoas que ele tem ambição, com a marca do carro, com a marca da roupa, com a marca de tudo que ele tem, ele já não é. Ele é um cara ganancioso, é um cara que gosta de ostentar os seus títulos. Humildade, ela não tem nada a ver com pessoas ambiciosas, com pessoas que querem ganhar mais. Humildade é uma postura do coração, e já vou explicar já porque num slide que vem aí para frente. A nossa cultura também, ela diz que a humildade tornou-se sinônimo de mendicância. Não, eu preciso andar... o cara bom é o cara que tem o carro mais furreca, é o cara que ele abriu mão de alguns valores da vida para ter a casa mais simples, porque, na verdade, esse cara realmente, olha, esse é o cara, viu? Ele é o cara que abriu mão de tudo, é o cara que está lá vestindo a roupinha mais rasgada, mais bem costurada, e não tem nenhum problema disso. Humildade não é sinônimo de mendicância. E vou dizer por quê. Porque, em primeiro lugar, quando a gente fala do lado negativo da ambição, que é a ganância, o problema não está justamente no dinheiro, ou no poder, ou naquilo que a gente tem. Porque o dinheiro e o poder não corrompe ninguém, ele revela um coração que já é corrompido. Ele revela um coração que já é corrompido, a corrupção já existe no coração. Quando ele tem dinheiro, ele só mostra isso mais fácil. Quem já jogou bola aqui? Eu não jogo, porque eu não sirvo nem para gandula. Agora mesmo vieram me perguntar por que eu não estava no futebol do galpão. Eu nunca vou estar, porque eu não sirvo nem para pegar a bola, quanto mais para jogar bola. Malemar, eu estou fazendo um jiu-jitsu meia boca com cara de aikido. Eu sinto mais dor do que faço jiu-jitsu. Mas eu não sirvo. Mas quando você vai para o campo de futebol, você já viu como algumas pessoas se transformam no campo de futebol? O cara mais santo vira o cara mais feroz, mais bravo, xinga, chuta, entra na canela. Porque eu acredito que dinheiro e poder é que nem partida de futebol. Na hora que a pessoa está no campo, ela revela exatamente quem ela é.
Aquilo já está dentro dela. Então, o dinheiro, o poder, aquilo que a gente tem, não corrompe ninguém, mas revela os corrompidos. E o coração corrompido é um coração oportunista. Ele tira vantagem de tudo. Eu me admiro aqui em Sorocaba. Não sei quantos dirigem e passam raiva no trânsito de Sorocaba que nem eu, né? Agora eu descobri uma nova categoria de motorista em Sorocaba. Além de motorista ruim, tem motorista ruim domingueiro. Gente, tenta andar domingo de carro em Sorocaba. É o caos. Agora mesmo eu vim com um cara a 32 por hora na esquerda. E eu tendo que chegar aqui, porque eu tinha feito o compromisso com a Márcia de estar aqui no grupo de oração, que hora antes de começar, e o cara 32, eu falava, Senhor, não deixa eu pecar, que eu estou indo para o encontro. Não deixa, eu estou indo para a igreja, Deus, eu não posso pecar agora. Mas Sorocaba é triste, Sorocaba é triste. E nessa tristeza do trânsito ruim de Sorocaba, você já viu o que acontece quando fecha um semáforo que não tem radar? Passa 3, 4, 5 carros. Coloca um radar no semáforo. O de trás quase bate, porque ele para em cima, mas ele não avança o semáforo. Porque o oportunista, o ganancioso é oportunista que nem um cara que atravessa o semáforo sem radar. Sabe? Tá bom, vou aproveitar a oportunidade, a gente vai mesmo, como mostra esse vídeo que eu vou apresentar para vocês. Você nem precisa me dizer o motivo, mas quem não queria ter uma Xerox dessa? O ganancioso é assim, ele vai aproveitando as oportunidades mínimas e quando ele vê, o buraco está tão fundo que ele não consegue mais sair, que ele não consegue mais voltar. A má notícia é que todos nós somos assim. Todos nós somos gananciosos. Você vai dizer para mim, Cláudio, eu sou ambicioso. Eu falar, não, você é ganancioso. Se te der a oportunidade de mais um pouquinho, você vai querer. Fica aparecendo aqueles joguinhos de celular que ficam te mandando o valor das coisas. Fala assim, agora você compra aqui o bônus que você vai conseguir jogar mais. A Bíblia diz realmente que todos nós somos naturalmente gananciosos. Por exemplo, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, o Salomão, que eu falei agora há pouco, diz assim, todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Nenhum de nós aqui essa noite não somos gananciosos. Nós somos gananciosos.
Não adianta. E Paulo vai repetir isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse conceito do pecado é muito interessante, porque ele começa lá no começo, na história de todas as coisas, em Gênesis 3. Quando a serpente fala para a humanidade, viu, vocês vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que isso é bom, o que ela está falando? Ela está apelando para a ganância. Você não precisa de Deus, você pode resolver as coisas por você mesmo. Você não precisa de Deus, você pode ajeitar a vida da sua maneira. Você não precisa que Deus entre na sua vida e esteja aqui no Éden dizendo o que você tem que fazer, porque você pode fazer. E a ganância alimenta o coração dos nossos pais espirituais, e aí nós somos afastados totalmente daquele ambiente por Deus. Mas Jesus, ele entra na história, no tempo de Deus, para falar que existe um jeito para o coração, inclusive do coração do ganancioso. Quando Jesus junta seus discípulos do monte e fala assim, vocês se rendam a mim, eu vim aqui reconectar vocês com Deus, eu vim aqui para que vocês tenham uma oportunidade de viver novamente da forma que Deus espera que vocês vivam. Eu vim aqui para que vocês me recebam, para que vocês se rendam a mim, para que vocês digam, eu quero Jesus como meu Senhor. E a hora que você viver dessa forma, Deus começa a viver em você e o Espírito Santo entra em você e em você começa a ter uma nova perspectiva de toda a vida. E nessa perspectiva de toda a vida, falando desse tema ganância, eu vou ler um texto agora. Geralmente eu não posto textos muito longos, mas hoje eu vou pedir permissão a vocês para fazer isso. Porque se a gente não ler todo o texto, qualquer coisa que eu diga aqui essa noite vai virar pretexto, tá bom? Então, leiam todo esse texto de Mateus capítulo 6, de 19 a 34, junto comigo. Jesus falando para os seus discípulos, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, e basta a cada dia o seu próprio mal. Agora que eu li esse texto todo para vocês, eu não peço que vocês decorem, mas vou pedir para que vocês deixem ele de lado um pouquinho, porque para eu entrar nesse texto, eu tenho que falar do pano de fundo desse texto. Jesus, ele traz essas palavras sobre uma cultura, e essa cultura que ouve essas palavras sabia exatamente o que Jesus queria dizer quando o assunto era dinheiro.
E, por exemplo, para vocês entenderem a cultura de Israel e a relação dela com o dinheiro, eu posso dizer aqui a vocês que toda a cultura comunitária, social, política e econômica do judeu e do hebreu era fundamentada na soberania de Deus e a libertação de Deus. A questão é a seguinte: quando eles ouviam falar de dinheiro, ou quando o dinheiro era tratado no meio do povo de Deus, ele tinha toda uma relação religiosa e espiritual por trás disso, social, comunitária também. Por quê? Primeiramente, eu posso dizer que lá na saída do povo de Deus do Egito para a Terra Prometida, Deus pega aquele povo e fala assim: agora vocês precisam passar a viver como um povo meu. É isso que acontece. Deus tira o povo do Egito e leva lá para a Terra Prometida. E no meio do caminho, Deus começa a passar um conjunto de normas e regras para esse povo. Dentre as normas e regras, há os 10 mandamentos que eu sei que você conhece. Um mandamento que talvez se encaixe aqui no nosso contexto é o 10º mandamento: não cobiçarás. Está dentro desse mandamento porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele já sabia que a relação do povo dele com o dinheiro era complicada, aliás, de qualquer ser humano. Mas Deus fala assim: e tem mais. Para vocês saírem do Egito e irem para a Terra Prometida, quando vocês entrarem na Terra Prometida, vocês precisam compreender que vocês precisam dar suporte à estrutura econômica do povo. Vocês precisam dar suporte a toda a estrutura econômica do povo. Então, olha só o que aconteceu. Deus tira o povo da opressão, de um lugar muito ruim, e leva para um lugar perfeito, segundo a promessa dele. E no meio do caminho, Deus fala assim: quando vocês chegarem lá, vocês precisam da estrutura econômica àquele lugar. Como que isso era feito? Através dos dízimos. Então, os dízimos, eles davam suporte ao templo, que era o lugar de adoração de Deus. Eles davam suporte àqueles que trabalhavam no templo, e ele dava suporte a toda a estrutura de Israel. E esse suporte, ele não era só um suporte de dinheiro externo, havia um suporte interno também. Porque para aquele povo, quando eles davam o dízimo, eles estavam, na cabeça deles, funcionava mais ou menos assim: esse dinheiro que hoje eu tenho condições de ter, porque eu não tinha lá no Egito, esse dinheiro que hoje eu tenho condições de ter, porque eu não tinha condições financeiras ontem, esse dinheiro só é possível estar nas minhas mãos hoje por um motivo: porque Deus me libertou. É quase como assim: Deus me deu um emprego. Então, como Deus me libertou, eu entendo que o meu dinheiro está ligado a uma libertação. Eu entendo que o meu dinheiro é porque alguém me criou possibilidade de tê-lo. E nesse contexto, toda a sociedade dos hebreus e dos judeus viveram. Tanto que isso acontece em vários profetas, mas eu queria falar um pouquinho a respeito do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele vai dar um comunicado ao povo da parte de Deus, dizendo o seguinte: essa é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Eu farei chegar dinheiro até vocês. Eu farei o dinheiro vir para sustentar a nação. Porque se tem alguém que é dono de tudo, é o Deus Criador, é o Senhor dos Exércitos, é o nosso Senhor. Ou então, a relação dinheiro e fé era muito próxima na comunidade dos hebreus de Israel, porque ela trazia toda hora 3 valores para a cabeça e para o coração daquele povo. Primeiro, Deus é criador, Deus é dono do ouro e da prata. Deus, se eu tenho alguma coisa, é porque Deus me deu possibilidade de ter. Segundo, eu tenho um compromisso de honrar esse Deus, dando de volta, sustentando, dando suporte à sociedade, à religião e a tudo da época. E terceiro, eu faço parte de um reino, e esse reino depende de mim também.
Essas três consciências faziam parte da cabeça daquele povo. Deus é criador, Deus é quem me sustenta e eu faço parte dessa história. Isso tanto é assim que lá num outro profeta chamado Malaquias vai falar assim para o povo também, recado de Deus: tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus fala para o povo, fala assim, viu, tragam, porque não pode faltar suporte financeiro na minha casa para que as pessoas sejam atendidas. E me ponham à prova. Deus fala assim, olha que coisa louca, né? Deus fala assim, me ponham, prova a mim, veja se não vai ter suporte para vocês, se não vai faltar coisa para vocês, porque vocês estão atendendo a toda a demanda financeira do nosso povo. Eu creio que Deus é um criador, eu creio que Deus é o meu libertador, e hoje eu tenho condições de ter algo, e eu creio que eu faço parte de um reino. Esse texto, ele é muito comum aqui. Aqui não, na maior parte dos púlpitos evangélicos. Só que às vezes a gente esquece do que vem antes. Olha o que vem antes. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Essa relação de dinheiro, estrutura do povo e espiritualidade era tão profunda que Deus tratava como roubo o povo não levar o dinheiro no templo. Viu? Vocês não estão roubando só de mim, vocês estão roubando de toda a sociedade, vocês estão deixando de cumprir algo que é fundamental para que vocês tenham uma caminhada espiritual sadia. Porque a caminhada espiritual sadia não depende só daquilo que Deus me serve financeiramente, mas a caminhada espiritual sadia depende do quanto eu sirvo o reino de Deus. Nesse plano de fundo, há 3 coisas que a gente tem que ter em mente para entrar na fala de Jesus. A primeira é que Deus é criador e dono de tudo. A nossa vida é concessão de Deus. O nosso dinheiro é concessão de Deus, não é fruto do nosso trabalho. Não entre nesse engodo. O nosso dinheiro é concessão de Deus. A nossa conta corrente é concessão de Deus. Segundo, Deus é quem sustenta as nossas vidas. Vocês lembram das palavras de Jesus no meio da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, coloca o pão aqui na mesa. É o Senhor que coloca o pão na nossa mesa. É o Senhor que sustenta. Obrigado, Bira. É o Senhor que sustenta a minha mesa. Se eu, com essas 2 coisas na cabeça, eu preciso entender uma terceira. Que o nosso dinheiro, ele só serve para uma única coisa. Para a gestão da criação de Deus. Tudo aquilo que envolve o nosso dinheiro, seja de forma particular, seja de forma comunitária, só serve para uma coisa. Gestão. O cara que é gestor não é dono, ele cuida de algo de outro. Da criação, que é de quem? De Deus. O grande problema da ambição de eu querer ter dinheiro se tornar ganância é achar que eu estou ganhando dinheiro para encher meu bolso. Mas eu não tenho nenhum problema em ter ambição sabendo que eu faço gestão de algo que não é meu. Porque na hora que a gente morre, o que a gente leva? O que sobra? Herança para dar briga entre os filhos. É o que sobra. Então eu faço gestão de algo que não é meu. Se eu compro um carro, esse carro primeiro é do Senhor. Ele me deixa usar. Se eu compro uma casa, essa casa primeiro é do Senhor. Ele me deixa usar. Parece coisa de crente noiado, mas não é não. É consciência de reino. É consciência de reino de Deus. Se Deus me deu uma esposa, essa esposa é de quem? É dele. Ele me concedeu uma esposa. Se me deu um marido, se me deu os filhos, se me deu um emprego, é para ele.
Porque se eu tirar da minha cabeça, se eu abstrair a minha cabeça dessa realidade e começar a achar que não é dele, eu vou começar a achar que tudo é meu. E na hora que eu achar que tudo é meu, eu deixo de ser ambicioso e passo a ser ganancioso. Eu quero mais, porque o meu coração não se sacia com pouco. Mas quando eu entendo que tudo é do Senhor, tudo é de Deus, e Ele me concede para viver, usar e conviver, aí sim. Isso faz tanta diferença. Sabe, a hora que isso faz mais diferença é na hora que a gente perde as coisas. A gente perde as coisas. Se eu acho que é meu, na hora que eu perco, qual é a sensação do meu coração? Quando roubam o meu carro, qual é a sensação que eu tenho? No mínimo eu quero matar o ladrão, não é? Morreu um filho, qual é a sensação que eu tenho? Não estou dizendo que não vai ter tristeza, não é disso que eu estou dizendo, tá bom? Quando eu acho que é meu, eu começo a lidar aquela perda como se eu tivesse perdido aquilo que era de mais significativo na minha vida. Quando eu entendo que não é meu e é do Senhor, a resposta dos meus lábios é a mesma resposta que Jó deu à esposa dele. Deus deu, Deus tirou. Não é mais meu, é dele. Se ele deu e ele tirou, é dele. Ele pode tirar. Não tem problema dele tirar o que é dele. Eu só sou o gestor dessa história. E nessa gestão, olha só, daquilo que Deus nos dá, Ele nos permite ter uma parte para a manutenção da minha vida, é dele, mas eu posso usar. E aí vem o grande problema que algumas pessoas têm com Deus. Elas falam assim, cara, como é que Deus pode mandar desse jeito? Como é que Deus pode ordenar desse jeito? Eu falo, gente, eu não vejo absurdo nenhum nisso. Eu não vejo absurdo em um cara construir uma casa para mim. Imagina que alguém construiu uma casa para você. Deu tudo arrumadinho. TV, PlayStation, está tudo lá que você precisa. Cama king size, está tudo lá que você precisa. Jardim com vista panorâmica, está tudo lá. Você abre a garagem, tem uma Mercedes para você, está tudo lá. Está tudo lá. Deus criou o mundo assim, com tudo no lugar, com o melhor para você e para mim. Deus criou o mundo para você usufruir da melhor maneira possível. E Ele só falou uma coisa assim, só não usa o PlayStation, que esse é meu. Aí ele virar e falar para o Cláudio, não usa o PlayStation, é um negócio extremamente complicado. Ainda mais se for um PlayStation 4. Hoje eu entrei na internet, eu vi os gráficos de um jogo de PlayStation 4. Aí eu confesso que a minha ambição já está virando ganância. Aí eu brigava com a minha ambição. Não, o 3 está me servindo bem, o 3 está me servindo bem, o 3 está me servindo bem. E fiquei nesse mantra um tempão, dizendo que o 3 está me servindo bem. E se fosse um 2, era o 2. Mas eu quero comprar um 4. Porque o 3 já não é suficiente. E Deus falou, você não pode usar isso. Ok? Eu falei, ok. Eu não tenho nenhum problema. E foi isso que aconteceu. Deus falou assim para a gente, usem tudo, só não mexa nessa bendita árvore, tá bom? Não mexa nessa bendita árvore porque ela vai dar problema. E isso vai dar problema. Só que aí, da mesma maneira que se eu não ia me conter em ver um PlayStation 4 com o jogo que eu gosto parado, foi lá Adão e Eva, botou a mão na árvore. E aí? Eu tenho problema com isso não, mas as pessoas têm. Agora Deus, Ele permite que a gente faça gestão de tudo que é dele e nos dá manutenção para a vida. E Deus nos dá tudo que é dele para gerir e peça que a gente invista no reino. O discípulo de Cristo é a pessoa que tem consciência do reino de Deus. E aí eu posso voltar agora entendendo isso para as palavras de Jesus e fazer algumas perguntas para o nosso coração essa noite. E trazer algumas respostas também que Jesus trouxe. A primeira pergunta é a seguinte: o que você tem acumulado em sua vida? O que você tem acumulado em sua vida? Jesus fala, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu... O que você tem acumulado?
Essa semana eu vi uma frase que resume essa pergunta aqui. Alguém disse assim, eu não me lembro quem, mas disse que aquilo que você gasta mais tempo se preocupando na sua cabeça é o que mais ocupa o seu coração. O que você tem acumulado? Porque Jesus diz que pessoas não gananciosas, com visão do reino, sabem de onde vem o seu sustento. Ele fala assim: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Gente, eu pego as nossas orações, a gente reclama tanto daquilo que não tem, agradece pouco daquilo que tem, como se a gente não tivesse consciência de que Deus sabe exatamente o que a gente precisa. E aí eu fico reclamando das coisas que eu não acumulei. Eu falei semana passada, aliás, é uma frase que a Cláudia repetiu, foi bom ela repetir porque meu coração precisava ouvir isso. Nós já estamos em outubro. E aí? Faltou? Ou é você que está achando que podia ter um pouco mais? Faltou? Jesus fala assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Essa coisa faz questionar a minha fé, o que eu estou acumulando. Porque se eu sei de onde vem o sustento, eu não preciso me preocupar em me acumular. Lembrem, por isso que eu fiz questão de explicar que a ambição é saudável. Eu não estou dizendo para a gente não ter ambição. Mas eu preciso ficar realmente entendendo o que eu estou acumulando no meu coração. Porque eu estou abrindo mão de tempo com a minha esposa, tempo com meus filhos, tempo com Deus, para ficar tentando acumular coisa que não me pertence. A segunda questão desse texto, a segunda pergunta que esse texto nos faz é: qual é a sua perspectiva de vida? Qual é? Jesus fala assim: os olhos são a candeia do corpo, e se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Qual é a perspectiva da sua vida? Porque tem gente que olha para as coisas e olha para as pessoas fazendo só duas perguntas a si mesmo: como é que eu posso tirar vantagem disso e dessa pessoa? Não, eu preciso ter aquele carro porque, olha, aquele carro, acabou de comprar um carro, está financiado ainda. Acabou de comprar um móvel Casa Bahia, está lá chegando o carnê em casa, mas precisa ter um novo. Eu acho, aliás não, uma coisa que Deus tem alertado o meu coração e aberto é que nós cristãos perdemos a perspectiva da nossa vida. Totalmente. Totalmente. Eu vou te explicar por que nós perdemos a perspectiva. Nós olhamos muito pouco para aquilo que nós temos e para o que nós podemos ganhar com visão do reino. Como é que eu vou fazer para ganhar mais, para investir mais no reino? A gente não faz essa pergunta. A gente chega para Deus e pergunta: Deus, eu preciso ganhar mais porque eu acho que eu tenho pouco. Qual foi a última vez que você olhou para os seus bens? Qual foi a última vez que você olhou para a sua vida? Qual foi a última vez que você olhou para a sua profissão e fez essa pergunta: como é que eu posso fazer mais pelo reino através daquilo que eu faço? Qual foi a última vez que você fez essa pergunta para você? Outro dia, eu falava no grupo familiar essa semana, a Cláudia falou um pouco também, e a gente falava assim: eu conheci um cara com muito dinheiro. Pensa num cara com muito dinheiro. Ele tinha mais dinheiro do que a sua cabeça conseguiu alcançar. E ele era cristão. E um dia, numa reunião na casa dele, foi feita a seguinte pergunta. Ele falou assim: cara, eu preciso ganhar mais dinheiro. Aí ficou todo mundo com o olho desse tamanho, né? Ainda mais nós, réis mortais, que vivem de olerite. Aí alguém, no meio da conversa, ousou fazer a pergunta: viu, me desculpa perguntar isso para você, me desculpa mesmo, eu não quero perder a amizade, tá? Mas para que você quer mais dinheiro? Aí esse cara, com muita serenidade, olhou para os olhos daquela pessoa e falou assim: porque eu preciso investir mais no reino.
eu preciso colocar mais dinheiro no reino. Eu preciso que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo, meus amigos, pessoas que não têm ambição são pessoas que não têm visão do reino de Deus. Porque quem tem visão do reino de Deus tem ambição, porque sabe que é tudo para a honra, tudo veio por Ele, tudo é através dEle e tudo é para a honra e glória do nome dEle. Por isso que Jesus fala assim, muda a perspectiva da sua vida financeira, muda a perspectiva do seu coração. Jesus fala assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olhe para a sua vida com olhos do reino de Deus. É dele. Como é que eu vou fazer para colocar mais dinheiro nesse negócio que é dele? Eu não estou dizendo para vocês enriquecerem pastor, e graças a Deus eu mesmo não mexo nem no dinheiro da igreja, e nem quero mexer, eu só quero cuidar do meu dinheiro, mas isso não me omite a responsabilidade de olhar para a igreja do Senhor com olhos do reino de Deus. A terceira e última pergunta que esse texto me faz é quem está dominando o seu coração. Hoje, quando você olha para a sua vida e quando você olha para o reino de Deus, Jesus fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir essas duas coisas. Como eu falei agora há pouco, nos 10 mandamentos, Deus já falava assim, não cobice, nem a mulher, nem o jumento, nada do próximo, a casa, nada. E Jesus está falando agora para a gente hoje aqui, presta atenção. Presta atenção em que você está investindo a sua vida. Porque corações não gananciosos confiam em quem sustenta eles todos os dias. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando meu coração migra para o reino, e eu entendo que tem um reino de Deus que precisa ser servido através da minha vida, eu não fico preocupado com o que eu tenho que ganhar. Você já parou para pensar nisso? Eu não fico. Aquilo que vem nas minhas mãos, eu uso para o reino. Parte para o meu sustento, no caso dos dízimos, 90%, e parte para que seja investido na estrutura do reino. Quando nós entendemos isso, quando um coração é voltado para o reino de Deus, ele se torna generoso com a comunidade de Cristo. Olha o que fazem esses irmãos de Corinto, da Macedônia, e Paulo relata nas palavras dele a carta de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele escreve a Coríntio a respeito da graça que foi concedida à Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia e além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Aqueles caras estavam passando miséria, grande tribulação e extrema pobreza. E nem por isso eles deixaram de viver a alegria e a generosidade de servir a comunidade deles. Aliás, nem a comunidade deles, a comunidade que não era deles. Eu acho que é nesse sentido que aquela viúva foi colocar 2 moedinhas no pote e Jesus olhou para ela, essa mulher deu mais do que aquele que deu bolsa de dinheiro. Porque não é quantidade,
É a visão do reino. O reino de Deus precisa de investimento. E um coração voltado para o reino, ele também é generoso com os necessitados. Se alguém tiver recursos materiais e vendo irmãos em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nesse indivíduo o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O reino de Deus me faz olhar para a comunidade e o reino de Deus me faz olhar para os necessitados também. E eu vou usar o Tiago Charaba, cadê ele? Está lá. Um exemplo, há 2 anos atrás a gente caminhava, a gente estava numa conferência do CTPI, permita para me te usar, viu, Tiago? E aí nós fomos lanchando. E voltava eu num grupo com umas 4, 5 pessoas, e daqui a pouco eu senti um vácuo do meu lado, assim. Aí, cadê o Tiago? O Tiago percebeu uma coisa que ninguém percebeu. Eu não percebi. Ele viu um rapaz passando necessidade no chão e pegou o lanche dele e deu para aquele rapaz. Visão do reino. É visão do reino isso, gente. O que é meu não é meu. Quem me liberta todo dia de não perder o emprego é Deus. E Ele faz tudo isso para a honra e glória, para que as nossas vidas vivam e sirvam para a honra e glória do nome dEle. E é engraçado como é que Deus converge algumas coisas, porque foi justamente nessa semana que eu li essa frase do pastor Ricardo Agreste. Sabemos que somos chamados por Deus para abençoarmos aqueles que nos cercam. O que somos profissionalmente e o que temos materialmente são meios e não fins, para honrar e glorificar o nome de Deus, para mostrar para esse mundo que existe um Deus amoroso e cuida deles, para fortalecermos a igreja de Cristo, para que ela cumpra a sua missão de levar o evangelho do reino para todas as pessoas. Quero convidar você a abaixar sua cabeça nesse instante e pensar na sua vida e refletir sobre ela.